Os mestres fantásticos das lutas, quando a internet cria lendas que nunca existiram. Nos últimos anos, a internet passou a ser palco para o surgimento de inúmeros supostos mestres de lutas. Pessoas que se apresentam como grandes especialistas, ostentam títulos impressionantes, afirmam dominar técnicas secretas e contam histórias extraordinárias sobre feitos que, supostamente, teriam realizado ao longo de suas vidas. O problema é que, quando essas histórias são analisadas com atenção, quase sempre falta o principal: provas. Não existem registros de competições, histórico de lutas, resultados oficiais, vídeos de confrontos reais, alunos reconhecidos ou qualquer documentação que comprove aquilo que afirmam. Tudo se resume a relatos, declarações e histórias difíceis de acreditar. Mesmo sem qualquer currículo comprovado, muitos desses personagens passam a criticar atletas, professores e verdadeiros lutadores que dedicaram décadas aos treinamentos, competições e ao desenvolvimento das artes marciais. Neste vídeo, vamos conhecer alguns desses casos. O primeiro grupo é formado pelos chamados mestres de Kung Fu da internet. De repente, começaram a surgir indivíduos com aparência desleixada, dizendo ser grandes mestres de Kung Fu. Eles gravavam vídeos realizando treinamentos estranhos, demonstrações sem qualquer aplicação prática e movimentos extravagantes, enquanto faziam afirmações cada vez mais fantasiosas. Alguns diziam possuir técnicas secretas capazes de derrotar qualquer adversário. Outros afirmavam ter vencido inúmeros desafios ou enfrentado lutadores famosos, mas nunca apresentavam qualquer prova dessas histórias. Curiosamente, quase nenhum deles possuía registro em escolas reconhecidas, participação em campeonatos, currículo verificável ou testemunhos confiáveis que confirmassem suas alegações. Esses personagens surgiam rapidamente, ganhavam milhares de visualizações, atraíam seguidores e depois de algum tempo, desapareciam da internet da mesma forma que apareceram. Os ninjas da internet. Outro fenômeno recorrente na internet são os autoproclamados mestres ninja. Quem nunca assistiu a um filme de ninja e se impressionou com suas habilidades? Aproveitando esse imaginário popular, alguns indivíduos passam a se apresentar como especialistas em técnicas secretas e conhecimentos supostamente transmitidos por antigas tradições. Esses personagens costumam atrair principalmente pessoas leigas, fãs de filmes de ação, desenhos japoneses que abordam o tema e de cultura pop japonesa, que muitas vezes não possuem contato com o treinamento real em luta. Em seus vídeos, é comum apresentarem técnicas mirabolantes, movimentos sem aplicação prática e demonstrações completamente fora da realidade. Frequentemente contam histórias fantásticas sobre feitos secretos, treinamentos misteriosos e habilidades extraordinárias, enquanto exibem suas técnicas em pessoas sem experiência em luta, crianças ou voluntários que não oferecem resistência. Esses supostos mestres geralmente afirmam praticar um antigo estilo de ninjutsu, atribuindo-lhe uma origem histórica no Japão feudal e características históricas que frequentemente são objeto de debate entre pesquisadores e historiadores de lutas por não terem comprovação histórica alguma da existência deste estilo no Japão antigo. Como acontece com outros personagens da internet, muitos desses mestres aparecem rapidamente, acumulam milhares de visualizações, conquistam seguidores por algum tempo e, depois, desaparecem da mesma forma que surgiram, enquanto novos personagens ocupam o seu lugar repetindo o mesmo roteiro. Os mestres alienados de Muay Thai e Muay Boran que não sabem nada. Com a popularização do Muay Thai, muitos praticantes de outras modalidades passaram a ensinar a arte, incorporando técnicas e métodos de seus estilos de origem. Assim, golpes e treinamentos do karatê, taekwondo, kickboxing, apkido, Kung Fu e até da capoeira passaram a ser apresentados como se fossem tradicionais do Muay Thai. O desconhecimento de parte do público sobre a história da modalidade facilitou essa prática. Para dar credibilidade ao discurso, alguns utilizavam fotos com mestres tailandeses ou certificados de cursos de poucos dias como prova de domínio da arte, embora isso não substitua anos de treinamento, experiência e formação consistente. Nesse cenário, alguns professores que não quiseram abandonar os métodos de treinamento de seus estilos de luta de origem passaram a criar interpretações próprias do Muay Thai, associando-as ao nome Muay Boran. Com isso, incorporaram técnicas, bases, nomenclaturas, movimentos coreografados, uniformes e sistemas de graduação que não fazem parte do treinamento tradicional do Muay Thai e também não correspondem às descrições históricas do Muay Boran.
Essa abordagem atraiu principalmente pessoas que conheciam pouco a história da modalidade ou que buscavam uma versão diferente do Muay Thai tradicional. Em alguns casos, passou-se a utilizar a expressão Muay Thai Boran, uma denominação que mistura dois conceitos distintos, o Muay Thai moderno e o Muay Boran, que representam contextos históricos diferentes. Esse movimento permitiu que pessoas com pouca experiência comprovada no Muay Thai passassem a se apresentar como especialistas, utilizando o termo Muay Boran para legitimar seus métodos e conquistar espaço, inclusive no Brasil, durante o período de grande expansão e popularização do Muay Thai. Principalmente depois do filmes Obrigado Baki e O Protetor estrelados pelo ator Tony Jaa. Assim como outros personagens já citados, muitos desses autoproclamados especialistas surgem rapidamente, conquistam seguidores por meio das redes sociais e algum tempo depois, desaparecem, dando lugar a novos mestres que repetem o mesmo roteiro. Mestre obeso e fora do peso. Outro fenômeno comum na internet são os autoproclamados mestres de defesa pessoal que anunciam ter criado seu próprio sistema de combate. Em muitos casos, não apresentam um histórico verificável de competições, experiência profissional em luta ou outras evidências que permitam avaliar suas credenciais. Apesar disso, frequentemente se colocam como autoridades no assunto, criticam professores e lutadores experientes e prometem soluções simples para situações extremamente complexas de violência. Em seus vídeos, é comum apresentarem técnicas supostamente infalíveis, demonstrações coreografadas, armas e cenários que pouco se parecem com confrontos reais. Alguns também negligenciam a própria preparação física, o que gera questionamentos sobre a coerência entre o discurso e a prática. Ainda assim, continuam promovendo seus métodos como se fossem revolucionários. São os verdadeiros Steve Seagal da defesa pessoal. Assim como outros personagens já citados, muitos desses autoproclamados especialistas surgem rapidamente, conquistam seguidores por meio das redes sociais e algum tempo depois, desaparecem, dando lugar a novos mestres que repetem o mesmo roteiro. Os mestre-brigadores de rua. Outro personagem bastante comum na internet é o chamado brigador de rua. São pessoas que não apresentam um histórico verificável de competições ou experiência profissional, mas afirmam ter adquirido conhecimento por meio de inúmeras brigas de rua. Esse tipo de argumento merece cautela. Em primeiro lugar, participar de brigas de rua não é um mérito nem uma qualificação para ensinar luta. Em segundo, esse tipo de relato normalmente não possui registros, documentos ou testemunhos independentes que permitam confirmar sua veracidade. Além disso, mesmo quando uma briga realmente ocorreu, é impossível conhecer todas as circunstâncias apenas pelo relato de uma das partes. Não se sabe quem iniciou a agressão, se houve vantagem numérica, uso de armas, ataque pelas costas, se ele ao invés de bater foi apanhar ou qualquer outro fator que possa ter influenciado o resultado. Por isso, utilizar supostas brigas de rua como principal credencial para ensinar luta não substitui um histórico comprovado de treinamento, lutas, atuação profissional ou experiência devidamente documentada. Os personagens mudam, mas o roteiro é sempre o mesmo, títulos grandiosos, histórias fantásticas e poucas provas. Nas artes marciais, a verdadeira credibilidade é construída com treinamento, experiência e uma trajetória que possa ser comprovada. Antes de acreditar em um mestre da internet, pergunte: onde estão as provas? Qualquer semelhança com fatos ou pessoas reais é mera coincidência.